Olá turma, sejam bem-vindos à nossa próxima aula sobre simulação a eventos discretos. Nesta aula em especial, trabalharemos com uma ferramenta combinada com simulação, chamada Design of Experiment, ou delineamento de experimento, ou simplesmente DOE, ou DOE. Ok? O que vem a ser o DOE? Representa um conjunto de ensaios estabelecidos com critérios científicos e estatísticos, cujos objetivos é determinar a influência de diversas variáveis e suas interações nos resultados de um dado processo. Como que se combina DOE e simulação? Então, a técnica DOE pode ser utilizada em modelos de simulação com o objetivo de analisar a sensibilidade de cada variável e suas interações numa determinada resposta do processo que está sendo simulado. E a identificação das variáveis de maior influência numa determinada resposta orienta a decisão com relação à otimização da mesma. Então, algumas terminologias. Variável resposta é a variável que representa o resultado de um experimento. Por exemplo, na otimização, maximização, quanto maior, melhor. Na minimização, quanto menor, menor. Ou pode ser nominal. Fatores X são as variáveis de entrada. Pode ser controláveis ou não, quantitativas ou qualitativas. Níveis são os valores que podem assumir cada fator. Exemplo, fator funcionário, nível 1 ou 5. Podemos ter um funcionário ou 5. Em qual nível o fator sofre mais influência? Corrida, combinação de fatores e níveis em experimento. Então, essa figura representa muito bem o que é o DOE. Nós temos inputs, que são as variáveis X, forma um processo que também é carregado com variáveis de ruído, que são as variáveis Z. E a saída é a variável resposta, o output. O que vem a ser replicações? São repetições de um determinado experimento. O projeto é a estratégia de ação que resulta na determinação do número de experimentos e replicações e na combinação de fatores e seus níveis. Quem vem a ser center point? É o ponto intermediário entre dois níveis. Verifica a linearidade da resposta nesse intervalo. É muito utilizado com a metodologia de superfície de resposta, que é um outro tipo de delineamento de experimento. Blocos é uma técnica de rearranjo dos experimentos para condições similares não controláveis, o que faz com que melhore a precisão da análise. E quais são os tipos mais comuns de projeto de experimento? A família fatorial, que tem o fatorial de dois níveis, fatorial fracionário, full fatorial, Platt-Burman, que são projetos fatoriais fracionários saturados, Taguchi, que também faz parte da família fatorial, mas é uma análise bem específica, tá ok? Você pode ter 3 níveis, pode trabalhar com níveis mistos, mistura, que vamos trabalhar com proporções, e superfície de resposta, que vamos avaliar a não linearidade de alguns experimentos. E como que se obtém essas equações finais? O delineamento de experimento é uma equação polinomial do tipo y é igual a b0 mais b1x1, b2x2, bnxn mais o erro. É uma regressão. E quando você trabalha com superfície de resposta ou mistura, podemos ter equações polinomiais de segunda e terceira ordem, tá ok? E uma forma de obter é via esse cálculo. Encontra o x transposto, multiplica pelo x, pela matriz x, encontra o inverso disso. Depois, o x transposto vezes a vetor y. Feito isso, multiplica ambos. E obteremos B0, B1 e Bn. Tá ok? E a técnica de superfície de resposta é muito utilizada para encontrar o máximo, o mínimo
o ponto de célula ou caso haja um cume estacionário. E quais são a metodologia do DOI se baseia em conceitos estatísticos como análise de variância, regressão não linear, regressão linear múltipla e análise de Pivelo também, para verificar se os coeficientes são ou não significativos. Um exemplo, em uma disposição com podem ter ou duas prensas, ou dois operadores, deseja-se verificar a variável de resposta produção horária, pH, para esses dois fatores, número de prensas e número de operários por prensa. Olha, como que é obtido o número de corridas? É número de níveis elevado de fatores. São 2 níveis com 2 fatores, são 4 corridas, sem replicação. Então nós temos aqui os fatores e as variáveis respostas. Professor, por que é bom replicar? Replicar gera variabilidade no sistema. E com isso nós podemos calcular Pivelo, que é avaliar a significância do experimento, ou dos coeficientes do experimento. Naquele mesmo exemplo, nós poderíamos aumentar os fatores. Por exemplo, o tipo de ferramenta A ou B, o turno, dia ou noite, sendo mantidos os mesmos 2 níveis. Só que aumenta o número de corridas, que são 2 elevado a 4, que são 16 corridas, em replicações. Pode ter alguns momentos que realizar todo o espaço experimental é muito complicado e muito caro. O que recorre-se a alguns projetos experimentais fracionários. Ok? Que ao invés de trabalhar com todo o arranjo experimental, vamos trabalhar com uma fração desse. Só que é muito importante tomar cuidado com isso, que uma vez trabalhando com projetos fatoriais, fracionários, deve-se realizar o experimento de confirmação para ver se aquele arranjo é mesmo o ideal. Tá, ok? Um exemplo do full fatorial, imagina o seguinte, nós temos 3 fatores, prensas, operadores e ferramentas, com 10 níveis, de 1 a 10. Neste cenário, seriam 10 elevado ao cubo, ou seja, seriam 1000 corridas, o que é praticamente impossível, muito oneroso fazer tal análise. O próximo exemplo foi retirado do livro do Montgomery Ward, de 2003, tá, ok? Com 2 replicações e com 3 fatores. Logo, como são 3 fatores, são 2 elevado ao cubo, que são 8. Mais uma réplica, são 16 corridas, tá, ok? Esses exercícios nós veremos pelo Excel e pelo Minitab. Por enquanto, nós encerramos nossa aula por aqui. Um abraço a todos.